quadro de entrevistas de hoje, recebemos a juíza Joana Ribeiro, que é titular da primeira vara civil da comarca de Tijucas e foi uma das primeiras magistradas a utilizar o Estatuto da Pessoa com Deficiência para proferir uma sentença. Então a gente vai conversar agora com a doutora Joana. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, então a gente pode começar falando um pouquinho das mudanças que esse estatuto, né, que entrou em vigor agora, no início do ano, traz na prática, doutora. Quais são as alterações? Então, esse estatuto ele tramitou por 13 anos no Congresso Nacional. E nesses 13 anos aconteceram significativas mudanças na sociedade. Inclusive, entrou em vigor a Convenção de Nova York, que trata da pessoa com deficiência. Isso foi em 2009 que ela ingressou no nosso universo jurídico brasileiro. E a partir daí, então, foi feita uma alteração daquele projeto de lei que tramitava e trouxe, então, uma ressignificação completa de conceitos, tanto do conceito da pessoa com deficiência, quanto conceitos jurídicos que há tempos eram utilizados e que ressignificaram. É uma mudança cultural, social e jurídica muito grande. Quer dizer, então, que antes desse estatuto entrar em vigor, os direitos da pessoa com deficiência eles eram baseados nessa convenção, é isso? Como é que funcionava? Eram leis esparsas, muitas leis estaduais e municipais, são várias. Leis que existem em proteção às pessoas com deficiência, ou usando outros nomes, como pessoas especiais. E essa convenção, em 2008, ela criou, então, primeiro, uma lei universal para que aqueles países membros se adequassem. Inclusive, esse termo, pessoa com deficiência, é um termo da convenção que a própria convenção diz que é um termo em definição, em construção, mas que naquele momento foi mais apropriado. E a partir, então, da convenção, é que esse projeto começou a se encaixar. Mas essa convenção, ela entrou no ordenamento jurídico com força de lei, mas ainda não havia aplicação imediata ainda. Entendo. E quais são os reflexos na prática, assim, na sociedade como um todo? Não apenas nessas pessoas que têm alguma deficiência, seus familiares? Então, primeiro, ampliou o conceito de pessoa portadora de deficiência. Não estavam aí os deficientes mentais, por exemplo. Então, hoje, a pessoa portadora de deficiência é aquela pessoa que tem uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, que, em conflito com uma ou mais barreiras, ela não possa exercer estar na sociedade em plenas e efetivas condições iguais às demais. Então, ela ampliou o rol das pessoas portadoras de deficiência, que era mais restrita a questões de deficiências físicas antes. Nesse rol, por exemplo, entrou essas pessoas que são objeto de curatela, que têm deficiências mentais, por exemplo. Aí, a partir dessa ampliação do conceito, criou várias perspectivas de abordagem, tanto do direito à saúde, o direito à educação, o direito a acesso à tecnologia assistiva e, inclusive, a forma de ajudar essas pessoas que daí têm a deficiência, inclusive mental, de reger e de se posicionar na sociedade com plena capacidade civil, relativa apenas para alguns casos, mas com os direitos de personalidade assegurados. Os direitos da personalidade e os direitos existenciais todos assegurados. Então quer dizer que uma pessoa com deficiência ela não vai ter nenhuma limitação nessa questão de repente, ter um relacionamento sério, um casamento. Isso não tem nenhuma limitação. A lei foi expressa agora ao permitir o casamento, porque antes a pessoa que era interditado de antigamente, essa pessoa era considerada absolutamente incapaz e ela não podia casar, esse casamento era nulo. Então, por exemplo, há um caso bastante conhecido de uma pessoa com esquizofrenia, interditada na época, que tinha uma capacidade mental de 7 anos, mas se vinculou afetivamente à sua cuidadora, conviviam como marido e mulher, mas essa mulher não conseguia assegurar o seu direito de companheira por essa convivência, porque os tribunais sempre entenderam isso, em todos os passos que andou esse processo, sempre entenderam que era impossível o casamento, impossível a união estável. Então, essa cuidadora que por anos teve um convívio com essa pessoa esquizofrênica não teve nenhum direito assegurado, direito decorrente da convivência e união estável. E daí, por exemplo, você pensa, mas essa pessoa com 7 anos não tem condições de se vincular afetivamente a alguém? E o corpo dela, que é um corpo de um homem de 30, de 40 anos, tem os impulsos sexuais aptos a configurar uma relação afetiva com uma pessoa.
Então, ela foi revolucionária no sentido de reconhecer esse direito, o direito existencial da pessoa a se vincular afetivamente a alguém e a gerar direitos para ele, enquanto a isso. E essa questão de a pessoa absolutamente incapaz, existe isso relativamente? Há uma divisão? Então, até então, a pessoa era absolutamente incapaz. E, por exemplo, para te dar um exemplo, os loucos de todos os gêneros eram absolutamente incapazes, além de não ter definição objetiva nenhuma. Então, o Estatuto extirpou essa possibilidade, só existe a incapacidade civil absoluta para os menores de 16 anos, a partir disso não existe mais, e os casos de pessoas que têm deficiência a ponto de precisar de curatela, essas pessoas são consideradas relativamente incapazes, assegurados todos os direitos à personalidade e existenciais, como eu falei. E como é que funciona essa questão da curatela? Teve alguma mudança? Então, aconteceu foi uma janela jurídica entre o novo Código de Processo Civil e essa lei, porque o novo Código de Processo Civil ficou um ano para entrar em vigor. Nesse um ano para entrar em vigor é que foi aprovada a lei em julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Lei da Inclusão. E esse estatuto, então, entrou em vigor agora em janeiro, antes do novo CPC, e criou esse embaraço jurídico. Mas nós, juízes que amamos o direito, a gente pode desembaraçar isso, sempre objetivando o melhor interesse da pessoa portadora de deficiência. Então, por exemplo, o novo CPC trouxe a hipótese que antes não existia, do próprio responsável por uma instituição de acolhimento como de idosos, que acontece muito, idosos portadores de deficiência. Aquela própria responsável pela instituição pode ser autor de uma ação que objetiva a curatela, por exemplo, que antes não existia. Ele próprio, ele não precisa procurar o Ministério Público, ele contrata um advogado e ajuiza a ação. Antes não existia, isso está no novo CPC. Já a nova lei trouxe a legitimidade ativa da própria pessoa, inclusive porque trouxe a tomada de decisão apoiada, que é uma situação que exige a iniciativa da própria pessoa. Então, a gente vai ter que aplicar a nova lei e o novo CPC ajustando em tudo que for favorável à pessoa com deficiência. É uma construção jurídica, mas que nós, operadores do direito, estamos acostumados. E existe alguma vedação na relação entre a pessoa com deficiência e o curador? Isso existe do Código Civil, essa lei não trouxe especificidades, mas a questão que sempre teve claro, imagina o curador ser beneficiado num testamento, tem essas questões assim, todas as questões para evitar que o curador se beneficie irregularmente. Mas cada caso é um caso, tem os curadores que são filhos, os curadores que são esposa, cada caso é um caso. O que se objetiva sempre é a proteção, é ninguém se aproveitar da condição da pessoa portadora de deficiência. Doutora, na sua visão como magistrada, esse estatuto, ele reflete uma mudança já de visão da sociedade com relação à pessoa que possui algum tipo de deficiência, ou ele foi criado justamente para buscar essa mudança? Aí que tá, tem medidas que são afirmativas, ou seja, o Estado tem que impor à sociedade que assuma também essa sua parcela, e essa assunção da parcela da sociedade, aí é que é bonito, né, que é a divisão das dificuldades, você acolhe a pessoa portadora de deficiência que antes era marginalizada, você traz para dentro da sociedade, você traz dentro da escola particular, sem que isso tenha um custo nenhum para o pai dessa criança, você traz ele para dentro do mercado de trabalho, para dentro da previdência social, você traz ele para o direito ao exercício do voto, garantido, e inclusive com possibilidade desse voto pode ser compartilhada a informação, você pode levar na cabine de votação o seu curador ou a pessoa, isso o sigilo do voto, teve essa mitigação do sigilo do voto para propiciar o voto. Então a gente trouxe para a sociedade a pessoa portadora de deficiência para conviver em igualdade de condições conosco. Claro que a sociedade tem sua parcela, e a parcela de tudo que cabe a nós fazermos, inclusive na questão financeira, de divisão de custos disso. Doutora, a gente falou também sobre essa questão da família, né? Essa mudança de agora a possibilidade de a pessoa com deficiência ter um relacionamento, casar inclusive, mas nos outros ramos do direito, esse estatuto ele vai ter alguma influência no criminal, por exemplo? A pessoa que tem deficiência, ela responde pelos seus atos? Olha, a lei ela foi tão abrangente que até a execução penal da pessoa portadora de deficiência foi tratada. Ela é belíssima. Ela previu também crimes especiais, crimes que não existiam para o caso de discriminação de pessoa portadora de deficiência. Então, a previsão de crimes, a previsão
Vamos falar do direito eleitoral, essa possibilidade, então, da mitigação do voto secreto, do direito de votar. No direito do trabalho, então, a inclusão desse trabalhador. No direito previdenciário, também o direito, não só aquele benefício para o deficiente carente, como outras regras. Enfim, assim, foi uma abordagem incrível, belíssima. Por exemplo, um exemplo, né, bem prático. Nós, nesses processos antigos de interdição, a pessoa não tinha condições de vir ao fórum, por exemplo, muitos acamados. Eu já tinha esse cuidado há muitos anos de me dirigir à casa das pessoas. Eu, inclusive, levava o meu celular, eu filmo, e tudo possível para facilitar. Hoje a lei diz isso. Diz que o INSS tem essa obrigação de ir até lá fazer a perícia. Nós, do Poder Judiciário, temos a obrigação de ir até lá. Então, é realmente uma inclusão, você sair da sua zona de conforto e acolher essa pessoa portadora de deficiência. Esse estatuto, então, é um grande avanço nessa área e vai mudar muito a vida dessas pessoas que têm também seus familiares. Sim, um grande avanço e um apoio a esses familiares, né? Porque esses familiares, eles demandavam as dificuldades e os custos todos para ele. Então, poder dividir isso. E o Estado, ele prevê ações afirmativas de obrigação do Estado, seja município, Estado, União, e também para a sociedade. E daí tem uma situação crítica que a gente está vivendo em Santa Catarina, por exemplo, que o sindicato das escolas particulares ajuizaram uma ação onde questionam essa obrigatoriedade de conceder a vaga, da vaga não poder ter a cobrança a mais, e inclusive de ter que contratar uma pessoa para ficar, para exercer os cuidados dessa pessoa portadora de deficiência. Mas o que eu vejo é que o ganho social, o ganho de educação efetiva daquelas crianças que convivem com o amiguinho cadeirante, que convive com o amiguinho que é portador de deficiência visual, o ganho social, a educação realmente inclusiva é essa. Então, é claro que esse custo dessa mensalidade vai se diluir para os outros, mas é isso que o Estado quis. A sociedade vai arcar com esse custo. Não só o pai daquela criança, mas todos. A mim, por exemplo, como mãe de uma criança que estuda em escola particular, é um prazer pagar mais para que o amiguinho portador de deficiência possa participar e cursar com ela e propiciar essa convivência. Aí, por outro lado, também, direitos garantidos pelo SUS, por exemplo, de inclusão lá no rol das próteses, e direito à tecnologia assistiva, ou seja, por exemplo, imagine uma pessoa que tem dentro dela toda a capacidade intelectual, mental preservada, mas não consegue se expressar pela boca, não consegue mexer a mão, não consegue mexer o braço, ela fica parada, mas ela sabe de tudo e consegue mexer os olhos. De um lado para o outro, ela consegue fazer escolhas por meio de um computador e de todo um sistema. Isso é tecnologia assistiva, passa a ter direito, tanto de estudos para inclusão no rol do que é prestado pelo SUS, como incentivo à tecnologia, mas assim, incentivo à pesquisa disso, incentivo à produção, é um incentivo enorme, belíssimo, para todos pensarem, vamos pensar numa tecnologia para ajudar essa pessoa? Então, são várias tecnologias aí à disposição, desde próteses até essa tecnologia assistiva que veio, primeira legislação que eu verifico que tem esse tipo de dispositivo. Então, belíssima lei. Doutora, nesse exemplo que a senhora acabou de dar, como é que, durante o julgamento de um caso, por exemplo, como é que se verifica se a pessoa ela precisa realmente de um curador, de outra pessoa para tomar decisões, para ajudar na tomada de decisões? É uma avaliação médica? Como é que funciona? Sim, essa lei também inovou, exigiu uma avaliação biopsicossocial, mas é indispensável que exista um laudo médico. Só que antes, imagine que os loucos de todos os gêneros era um conceito aberto. Então, você, juiz, tinha que chegar à conclusão pelo relatório médico, pelo interrogatório que a gente fazia, que era, então, estava nessa condição. Hoje não, o critério objetivo é aquela pessoa portadora de deficiência que não consegue exprimir a sua vontade, é um critério objetivo. E isso, então, vai vir avaliado nesse estudo biopsicossocial, vai ser feito o critério médico, e não existe mais um interrogatório que o juiz faz, isso é uma entrevista, né? Não é um interrogatório, é uma entrevista. Quando eu me dirijo à casa das pessoas, que eu já me adiantava, essa lei já tinha esse contato, eu fazia esse caráter de entrevista e de olhar ao redor. Então, por exemplo, aquela pessoa camada, usa fralda, e onde é que toma banho? E onde é que isso?
E o que come? Ah, é pela sonda. Qual é o tipo de alimento? Então eu tinha esse cuidado de verificar, e essa lei ela traz isso, né? Não um interrogatório, mas uma entrevista, um exame de como está sendo cuidado. Eu vi assim que muitas pessoas muito bem cuidadas em casas, que as famílias faziam questão de mostrar, olha, não tem escaras, não tem nenhuma ferida. E a gente, com carinho, claro, nunca, sempre com carinho, ó, mãezinha, vamos virar um pouquinho, vamos mostrar que bonita que estão tuas costas para a juíza ver. Então eu já tinha esse cuidado, e agora essa lei veio obrigar, então é muito bonito isso. E existe algum ponto negativo, alguma coisa que essa lei deixou a desejar, alguma coisa que não foi abordada? Assim, pela minha avaliação, né, eu não sou uma pessoa portadora de deficiência, é o que convivo, então a gente tem mais dificuldade, porque eu não lido com as dificuldades diárias das pessoas. O que eu observo são as críticas aos vetos, os vetos presidenciais que tinham o objetivo de, por exemplo, quanto à questão de cotas, teve uma diminuição de cotas, porque o direito à moradia também foi assegurado, o direito à moradia, inclusive, de assegurar que fique em pisos térreos, tem toda uma disciplina, todo do direito urbanístico que também veio para dentro do estatuto. Então teve uma crítica aos vetos. E uma crítica que faz hoje, que não foi objeto de veto, mas que passou despercebido, foi essa questão das escolas. Fala em um profissional para acompanhar essa pessoa, criança, enfim, portadora de deficiência. Mas não diz que tem que ser um profissional especializado em educação especial. Então, abre uma brecha para que sejam contratadas pessoas que nem sempre estão aptas a exercer esse papel. E já tem a briga, né? Imagina se tiver que contratar a pessoa especialista. E nós temos especialistas no Brasil desse ramo, né, de educação especial. Então, são essas pequenas críticas que não são críticas minhas pessoais, críticas dos estudos que eu faço, desses longos 13 anos de tramitação. E também essa questão do direito eleitoral, que é uma questão assim bastante questionável, não questionável, que estão questionando, né? Então, doutrinadores como Nelson Rosenwald, Pablo Stolz, eles trazem quanto foi bonito essa preservação do direito ao voto. Só que a Constituição Federal, ela definia que caberia a suspensão dos direitos políticos com a incapacidade civil absoluta. E esse dispositivo constitucional é letra morta agora, porque os menores de 16 anos de fato não votam. Então agora como adequar esse direito àquelas pessoas que têm dificuldade de exprimir a vontade e até de locomoção, então e o voto é obrigatório, tem essas questões a ajustar, né? E tem pessoas de fato que não tem como exercer o voto, não tem como exprimir nenhuma vontade, não tem nem como levantar de uma cama. Então são casos que a gente vai ter que, com a vivência, com o dia a dia, a gente vai poder averiguar melhor. Ok, então, doutora, muito obrigada pela sua participação. E nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.